31 de outubro, dia de Halloween? Não. Dia da Reforma Protestante. Não é estranho isso? Você não acha estranho? Justo nesta data, eles fazerem uma celebração aos mortos? O que eles desejam apagar da mente do povo? O que eles não desejam que o povo comemore ou relembre? E colocam uma celebração aos mortos, pois naquele tempo era somente a Igreja Católica que citava as leis e guiava o povo. Não quero entrar em detalhes sobre o Halloween. Aqui na descrição do vídeo deixaria aqui uma publicação falando sobre isso, inclusive sobre os finados. Quero falar aqui sobre as 95 teses, a qual lerei neste vídeo. Em 1517 houve uma reviravolta no mundo. Martinho Lutero protestou contra o maior sistema, algo que era inquestionável. Quem se levantaria contra era morto. Não havia questionamentos. Era somente eles, os santos, os engravatados, os bispos, sacerdotes, padres, era somente eles que citavam como deveria ser, e nisso sugavam o povo. Martinho Lutero começou a ler as escrituras e ver que aquilo que estava nas escrituras era contrário ao que os bispos estavam fazendo. Então, em 1517, Martinho Lutero escreveu as 95 teses e na porta da igreja de Wittenberg pregou as 95 teses para todo o povo ver. E o povo, ao ler aquilo, viu que estavam sendo enganados. Começou o movimento protestante. Martinho Lutero, ele trouxe a liberdade para o povo. Talvez você não concorde com Martinho Lutero, pois talvez ele não pertença à sua igreja, mas eu não sou luterano, mas eu sou protestante e protesto contra tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus. E foi exatamente isto que Martinho Lutero fez. Ele não era um profeta, ele era um reformador. Ele fez aquilo que estava designado para o seu tempo, que era quebrar aquele monopólio, que era quebrar aquele sistema erguido pelo homem. A grande prostituta, para ser mais específico. E Martinho Lutero não foi o inaugurador, ele não inaugurou igrejas luteranas, vamos dizer. Ele trouxe a liberdade para o povo, onde o povo poderia ler, a sua Bíblia em sua própria casa. Ele distribuiu a Bíblia gratuitamente para o povo, onde cada um poderia ler. Se hoje nós temos a liberdade de cultuar, é graças a este protesto que houve. Antigamente não havia essa liberdade, o povo era preso e não sabia. Então, aqui estarei lendo as 95 teses, acompanhe comigo. E como disse o irmão Brana, que não é o maior milagre que ele via, não era em Martinho Lutero não ter morrido, pois quem se levantava contra esse sistema era morto. Mas o maior milagre é que ele não se deixou levar pela fama que se ergueu sobre si. O povo o aclamava e o rodeava por sua coragem. E eu tiro o chapéu para Martinho Lutero, homem de coragem. Hoje nós temos aí juízes de Supremos que tentam controlar, conduzir o povo, mas nem se compara nem 10% do que era. O Papa era o topo, era a Supremo, não tinha como questioná-lo. Questioná-lo era a morte. E Martinho Lutero, a qual entregou, e ele não poderia ir contra a sua própria consciência. No princípio
quando ele estava sob o julgamento, ele teve medo. Mas então na cadeia, ele pediu um tempo para ele pensar, pois queriam que ele se retratasse daquilo que ele tinha escrito. E vendo ali a Suprema Corte, todos os religiosos, os santos daquele tempo, ele pediu um tempo. E deram esse tempo para ele, e ele, aonde ele estava, sua mente começou a perturbar. E ele começou a se achar um medroso. Então no outro dia, ele chegou na corte e citou as seguintes palavras. Eu coloquei em pause para buscar aqui o escrito. Disse Martinho Lutero: a menos que seja convencido pelas escrituras e por raciocínio claro, não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem uns aos outros. Minha consciência cativa a palavra de Deus. Não posso e não me retratarei em nada, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Então acompanhe comigo aí as 95 teses. Vou me colocar em pause aqui e buscar um banquinho e vamos aí a ler as 95 teses. O que elas dizem? Então vamos lá falar sobre as 95 teses. Este foi o marco inicial do que conhecemos hoje como a Reforma Protestante. Lutero questionava o abuso de autoridade do Papa e apresentava várias críticas à Igreja Católica. Propunha, entre diversas outras demandas, a revisão das ações da Igreja, principalmente no que dizia respeito do comércio de indulgências. Então, começando aqui estão elas. 1. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo: arrependei-vos. Certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Aqui ele estava se referindo ao que a igreja colocava, né? Que se referia às indulgências da Igreja Católica como forma de arrependimento. Mateus 4,17. 2. E esta expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e satisfação a cargo do ofício dos sacerdotes. 3. Todavia, não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda sorte de modificação da carne. 4. Assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada desta para a vida eterna. 5. O Papa não quer e não pode dispensar outras penas, além das que impõe ao seu albitre ou em acordo com os cânones, que são estatutos papais. 6. O Papa não pode perdoar dívida, senão declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então faz nos casos que lhe foram reservados. Nesses casos, se desprezados, a dívida deixaria de ser em absoluto anulada ou perdoada. 7. Deus a ninguém perdoa a dívida, sem que ao mesmo tempo o subordine, em sincera humildade, ao sacerdote e seu vigário. 8. Canones penitenciárias, que não as ordenanças de prescrição da maneira em que se deve confessar e expiar, apenas haiam impostas aos vivos e de acordo com as mesmas ordenanças, não dizem respeito aos moribundos. 9. Eis porque o Espírito Santo nos faz bem mediante o Papa, excluído esse de todos os seus decretos ou direitos, o artigo da morte e da necessidade suprema. 10. Procedem desajuizadamente e mal aos sacerdotes, que reservam e impõem aos moribundos penitentes
canônicas ou penitências para o purgatório, a fim de ali serem cumpridas. 11. Este joio, que é o de transformar a penitência e satisfação previstas pelos cânones ou estatutos em penitência ou penas do purgatório, foi semeado quando os bispos se achavam dormindo. 12. Outrora canonicai poenai, ou sejam, penitência e satisfação por pecadores cometidos, eram impostas, não depois, mas antes da absolvição, com a finalidade de provar a sinceridade do arrependimento e do pesar. 13. Os moribundos tudo satisfazem com a sua morte e estão mortos para o direito canônico, sendo, portanto, dispensados com justiça de sua imposição. 14. Piedade e o amor imperfeitos da parte daquele que se acha às portas da morte necessariamente resultam em grande temor. Logo, quanto menor o amor, tanto maior o temor. 15. Este temor e espanto em si tão só, sem falar de outras coisas, bastam para causar o tormento e horror do purgatório, pois que se avizinham da angústia do desespero. 16. Inferno, purgatório e céu parecem ser tão diferentes quanto o são um do outro, o desespero completo, incompleto ou quase desespero e certeza. 17. Parece que assim como no purgatório, diminui a angústia e o espanto das almas. Nelas também deve crescer e aumentar o amor. 18. Bem assim parece não ter sido provado nem por boas ações, nem pela Escritura, que as almas no purgatório se encontram fora da possibilidade do mérito ou do crescimento no amor. 19. Ainda parece não ter sido provado que todas as almas do purgatório tenham certeza de sua salvação e não receiem por ela, não obstante nos termos absoluta certeza disto. Não obstante nós termos absoluta certeza disto. 20. Por isso o Papa não quer dizer e nem compreende com as palavras, entre aspas, perdão plenário de todas as penas, que todo o tormento é perdoado, mas as penas por ele impostas. 21. Eis porque erram os apregadores de indulgências ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo mediante a indulgência do Papa. 22. Pensa com efeito, o Papa nenhuma pena dispensa as almas no purgatório, das que segundo os cânones da Igreja deviam ter expiado e pago na presente vida. 23. Verdade é que se houver qualquer perdão plenário das penas, esse apenas será dado aos mais perfeitos, que são muito poucos. 24. Assim sendo, a maioria do povo é ludibriada com as pomposas promessas do indistintivo perdão, impressionando-se o homem singelo com as penas pagas. 25. Exatamente o mesmo poder geral que o Papa tem sobre o purgatório, qualquer bispo e cura de almas o tem no seu bispado e na sua paróquia, quer de modo especial e quer para com os seus em particular. 26. O Papa faz muito bem em não conceder às almas o perdão em virtude do poder das chaves, a qual não possui, mas pela ajuda ou em forma de intercessão. 27. Pregam futilidades humanas quantos alegam que no momento em que a moeda sua ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. 28. Certo é que no momento em que a moeda sua na caixa, vem o lucro e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da Igreja, tão só correspondem à vontade e ao agrado de Deus. 29. E quem sabe, se todas as almas do purgatório querem ser libertadas, quando há quem diga o que sucedeu com o Santo Severino e Pascoal? 30.
ninguém tem certeza da suficiência do seu arrependimento e pesar verdadeiros. Muito menos certeza pode ter de haver alcançado pleno perdão dos seus pecados. 31. Tão raro como existe alguém que tem arrependimento e pesar verdadeiros, tão raro também é aquele que verdadeiramente alcança indulgência, sendo bem poucos os que se encontram. 32. Irão para o diabo junto aos seus mestres, aqueles que julgam obter certeza da sua salvação mediante breve de indulgências. 33. Há que acautelar-se muito e ter cuidado daqueles que dizem: a indulgência do Papa é mais sublime e mais preciosa graça ou dádiva de Deus, pela qual o homem é reconciliado com Deus. 34. Tanto assim que a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória estipulada por homens. 35. Ensinam de maneira ímpia quantos alegam que aqueles que querem livrar almas do purgatório ou adquirir breves de confissão não necessitam de arrependimento e pesar. 36. Todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence mesmo sem breve de indulgência. 37. Todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é participante de todos os bens de Cristo e da Igreja, dádiva de Deus, mesmo sem breve de indulgência. 38. Entretanto, você não deve desprezar o perdão e a distribuição por parte do Papa, pois, conforme declarei, o seu perdão constitui uma declaração do perdão divino. 39. É extremamente difícil, mesmo para os mais doutos teólogos, exaltar diante do povo, ao mesmo tempo, a grande riqueza da indulgência e, ao contrário, o verdadeiro arrependimento e pesar. 40. O verdadeiro arrependimento e pesar buscam e amam o castigo, mas a profusão da indulgência livra das penas e faz com que se as aborreça, pelo menos quando há oportunidade para isso. 41. É necessário pregar cautelosamente sobre a indulgência papal, para que o homem singelo não julgue erroneamente ser a indulgência preferível às demais obras de caridade, ou melhor do que elas. 42. Deve-se ensinar aos cristãos, não ser pensamento e opinião do Papa, que a aquisição da indulgência de alguma maneira possa ser comparada com qualquer obra de caridade. 43. Deve-se ensinar aos cristãos proceder melhor que dá aos pobres ou empresta aos necessitados do que os que compram indulgências. 44. E que pela obra de caridade cresce o amor ao próximo, e o homem torna-se mais piedoso pelas indulgências, porém não se torna melhor senão mais seguro e livre da pena. 45. Deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade e, a despeito disto, gasta dinheiro com a indulgência, não adquire indulgências do Papa, mas provoca a ira de Deus. 46. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem fortuna, fiquem com o necessário para casa e de maneira nenhuma o esbanjem com indulgências. 47. Deve-se ensinar aos cristãos ser a compra de indulgências livre e não ordenada. 48. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa precisa-se conceder mais indulgência, mais necessita de uma oração fervorosa do que de dinheiro. 49. Deve-se ensinar aos cristãos serem muito boas as indulgências do Papa enquanto o homem não confiar nelas, mas muito prejudiciais quando, em consequência delas, se perde o temor de Deus. 50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa tivesse o conhecimento das traficâncias dos apregoadores de indulgências, preferiria ver a Catedral de São Pedro ser reduzida a cinzas a ser edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por dever seu, preferiria distribuir o seu dinheiro aos que em geral são desposados
do dinheiro pelos apregadores de indulgências, vendendo, se necessário fosse, a própria Catedral de São Pedro. 52. Comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando, no mesmo sermão, se consagra tanto ou mais tempo à indulgência do que a pregação da palavra do Senhor. 53. São inimigos de Cristo e do Papa quantos, por causa da prédica de indulgências, proíbem a palavra de Deus das demais igrejas. 54. Esperar ser salvo mediante breves de indulgência é vaidade e mentira, mesmo seu comissário de indulgência, mesmo seu próprio Papa oferecesse sua alma como garantia. 55. A intenção do Papa não pode ser outra do que celebrar a indulgência, que é a causa menor, com um sino, uma pompa e uma cerimônia, enquanto o Evangelho, que é o essencial, importa ser anunciado mediante sem sinos, centenas de pompas e solenidades. 56. Os tesouros da Igreja, dos quais o Papa tira e distribui as indulgências, não são bastante mencionadas e nem suficientemente conhecidos na Igreja de Cristo. 57. Que não são bens temporais é evidente, porquanto muitos pregadores a estes não distribuem com facilidade, antes os ajuntam. 58. Tão poucos são os merecimentos de Cristo e dos santos, porquanto estes sempre são eficientes, independente do Papa, operam salvação do homem interior e a cruz, a morte e o inferno para o homem exterior. 59. São Lourenço aos pobres chamava tesouros da Igreja, mas no sentido em que a palavra era usada na sua época. 60. Afirmamos com boa razão, sem temeridade ou leviandade, que estes tesouros são as chaves da Igreja, a ela dada pelo merecimento de Cristo. 61. Evidente é que para o perdão de penas e para a absolvição, em determinados casos, o poder do Papa por si só basta. 62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. 63. Este tesouro, porém, é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. 64. Enquanto isso, o tesouro das indulgências é sabiamente o mais apreciado, porquanto faz com que os últimos sejam os primeiros. 65. Por essa razão, os tesouros evangélicos outrora foram as redes com que se apanhavam os ricos e abastados. 66. Os tesouros das indulgências, porém, são as redes com que hoje se apanham as riquezas dos homens. 67. As indulgências, apregoadas pelos seus vendedores, como a mais sublime graça, de certo assim são consideradas porque lhes trazem grandes proventos. 68. Nem por isso semelhante indigência não deixa de ser a mais íntima graça comparada com a graça de Deus e a piedade da cruz. 69. Os bispos e os sacerdotes são obrigados a receber os comissários das indulgências apostólicas com toda a reverência. 70. Entretanto, tem muito maior dever de conservar abertos olhos e ouvidos para esses comissários, em vez de cumprirem as ordens recebidas do Papa, não preguem seus próprios sonhos. 71. Aquele, porém, que se insurgir contra as palavras insolentes e arrogantes dos apregadores da indulgência, seja abençoado. 72. Quem levanta sua voz contra a verdade das indulgências papais é excomungado e maldito. 73. Da mesma maneira em que o Papa usa de justiça ao fulminar com a excomunhão aos que, em prejuízo do comércio de indulgência, procedem astuciosamente. 74. Muito mais deseja atingir com o defavor e a excomunhão aqueles que, sob o pretexto de indulgências, prejudiquem a santa caridade e a verdade pela sua maneira de agir. 75. Considerar as indulgências do Papa tão poderosas a ponto de poderem absorver alguém dos pecados, mesmo que, coisa impossível,
tivesse desonrado a mãe de Deus, significa ser demente. 76. Bem ao contrário, afirmamos que a indulgência do Papa, nem mesmo o menor pecado venial, pode anular o que diz respeito à culpa que constitui. 77. Dizer que mesmo São Pedro, se agora fosse Papa, não poderia dispensar maior indulgência, significa blasfemar São Pedro e o Papa. 78. Em contrário, dizemos que o atual Papa e todos os que o sucederam é detentor de muito maior indulgência, isto é, o Evangelho, as virtudes, o dom de curar, etc., de acordo com o que diz 1 Coríntios 12. 79. Afirmar ter a cruz de indulgências adornada com as armas do Papa e colocada na igreja tanto valor como a própria cruz de Cristo é blasfêmia. 80. Os bispos, padres e teólogos que consentem em semelhante linguagem diante do povo terão que prestar contas desse procedimento. 81. Semelhante pregação a enaltecer atrevida e insolentemente a indulgência faz com que o mesmo a homens doutos é difícil proteger a devida reverência ao Papa contra a maledicência e as fortes objeções dos leigos. 82. Eis um exemplo. Por que o Papa não tira de uma só vez todas as almas do purgatório? Movido por santíssima caridade e em face da mais premente necessidade das almas, que seria justíssimo motivo para tanto, quando, em troca de vil dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, livra um sem número de almas, logo por motivo bastante insignificante. 83. Outro sim. Por que continuam as exéquias e missas de ano em sufrágio das almas dos defuntos e não se devolve o dinheiro recebido para o mesmo fim ou não se permite os doadores busquem de novo os benefícios ou pretendam os oferecidos em favor dos mortos, visto ser injusto continuar a rezar pela já resgatados? 84. Ainda, que nova piedade de Deus e do Papa é esta, que permite um ímpio e inimigo resgatar uma alma piedosa e agradável a Deus por amor ao dinheiro, e não resgatar esta mesma alma piedosa e querida de sua grande necessidade por livre amor e sem paga? 85. Ainda, porque os cânones de penitência que, de fato, faz muito caducaram e morreram pelo desuso, tornam a ser resgatados mediante dinheiro em forma de indulgência, como se continuassem bem vivos e em vigor? 86. Ainda, porque os papas, cuja fortuna hoje é mais principesca do que a de qualquer credo, não prefere edificar a Catedral de São Pedro de seu próprio bolso, em vez de o fazer com o dinheiro dos fiéis pobres? 87. Ainda, que o que parte concede o Papa do dinheiro proveniente de indulgências aos que pela penitência completa assiste o direito à indulgência plenária? 88. Afinal, que maior bem poderia receber a Igreja se o Papa, como já o faz, 100 vezes ao dia, concedesse a cada fiel semelhante dispensa e participação da indulgência o título gratuito? 89. Visto o Papa visar mais a salvação das almas do que o dinheiro, por que revogas os breves de indulgências, outrora por ele concedidos, às quais atribuía as mesmas virtudes? 90. Refutar estes argumentos sagazes dos leigos pelo uso da força e não mediante argumentos da lógica, significa entregar a Igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos. 91. Se a indulgência fosse apregoada segundo o espírito e sentido do Papa, aqueles receios seriam facilmente desfeitos, nem mesmo teriam surgido. 92. Fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz e não a paz.
93. Abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem a grei de Cristo, cruz, cruz, e não a cruz. 94. Admoestem-se os cristãos, a que se empenhem em seguir sua cabeça Cristo, através do padecimento, morte e inferno. 95. E a última. E assim esperem mais entrar no reino dos céus, através de muitas tribulações, do que facilitados diante de consolações infundadas. Agora, lendo aqui novamente aquela frase que Martinho Lutero, só para nós compreender melhor, depois de fazer esta leitura a qual ele teria que se retratar, então ele proferiu essas palavras ao Papa: a menos que seja convencido pelas Escrituras e por raciocínio claro, não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem uns com os outros. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei em nada, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. E aqui, finalizando, queria deixar uma nota. Não quero que pensem que, ao trazer aqui as 95 teses de Martinho Lutero, pensem que eu estou propagando a Igreja Luterana. Ali, Martinho Lutero, ele trouxe a liberdade para o povo. E daquilo a qual eles saíram, sem perceber, eles novamente retornaram para aquilo a qual eles foram retirados. Porém, agora, não mais com imagens de santos, não mais carregando imagens, estátuas que não falam, apenas imagens, mas então adotaram, tiraram aquelas imagens que não podem falar, não podem dar conselho, e adotaram homens para si. Agora eles possuem seus ídolos, homens que podem lhe aconselharem. Eles pularam da chaleira para o fogo, meio como diz o irmão Brando, pularam da chaleira para o fogo, entraram diretamente para a mesma coisa a qual saíram. Veja hoje estão novamente unidos, né? Assim como Wesley não fundar as igrejas metodistas. Vejam, Wesley pregava a santidade. Hoje as igrejas metodistas, elas fazem casamento de pessoas do mesmo sexo, líderes espirituais casados com pessoas do mesmo sexo, mulheres com mulheres, homens com homens, e assim sendo líderes espirituais do povo. Wesley pregava a santidade. Veja no que se transformou. Os pentecostes, a mesma coisa. O movimento pentecostal, cura, avivamentos, e se organizaram. Como diz Martinho Lutero, é isso que eu me refiro, a concílios de igrejas. Aí está. Eu não quero também que pensem que estou aqui dizendo que a igreja, as igrejas da mensagem é a correta. Não, a palavra de Deus é a correta. Ela sim, essa palavra ela veio ao profeta. Deus revelou ao seu profeta. Mas estão fazendo a mesma coisa, retornando às tradições dos homens, retornando aquilo a qual Deus retirou, né? Como Deus tirou o povo do Egito e eles queriam retornar ao Egito. Eles tinham um profeta para conduzir eles. Então por isso que hoje nós queremos permanecer com a palavra pura, ouvindo diretamente da fonte aquilo e deixar o Espírito Santo trabalhar com cada um de nós. Que Deus abençoe, porque queria deixar aqui essas palavras e nos comentários deixarei aqui uma mensagem falando sobre Martinho Lutero, esta era tão escura que foi naquele tempo, e todo esse movimento que ocorreu, como se organizaram novamente,
né? Tem uma leitura de um livro, uma mensagem, e também aqui deixarei uma publicação falando sobre o porquê que eles colocaram Halloween nesta data. Um abraço, amigos, Deus abençoe.